Mas, Renata, eu não vou começar com polêmica já. Eu quero começar docinha com você. Tá bom. Você tá com uma peça. Essa peça ainda tá em cartaz? Não, eu fiquei 2 meses em cartaz, agora eu estou me inscrevendo para editais em cidades circunvizinhas. Ela né? não tava em edital, essa peça, quando você apresentou? Eu banquei tudo do meu bolso. Sério, Renata? Do meu bolso, vírgula. E dos apoiadores também, iguaizinhos a você aqui. Eu criei uma vaquinha virtual. Ai, legal. E aí a galera ajudou, e com isso eu aluguei o espaço, teve uma parceria muito boa com o Núcleo Experimental, que foi onde eu fiz o lançamento dela, né? Maravilhoso, assim, foi um escândalo. Eu vi a direção do Rodolfo Lima. Rodolfo, se estiver nos assistindo, um beijo. Eu tive o prazer de conhecer o Rodolfo, junto com a Cláudia Dias, Valéria Barcelos e uma galera maravilhosa, quando eles vieram aqui em Campinas. Entrevistei ele, bate-papo, super gente boa. Um beijo, Rodolfo. Rodolfo, um dia você me dirige? Eu sou atriz também, sabia, né? Menina, você só não faz unha e pé, o resto... Eu faço também. É manicure também? Tudo. E aí, como que foi, então? Criar a peça, você mesma escreveu a peça? Não, na verdade, assim, eu trabalhava na SP Escola de Teatro, e aí eu conheci uma menina que estava fazendo dramaturgia, o nome dela é Vana Medeiros. E aí eu falei para ela, Vana, eu tenho vontade de contar a minha história através de um monólogo. Será que você toparia escrever? Ela falou, topo. Vai mandando os áudios, contando a sua história, e depois a gente conversa. Tá bom. Passou um tempo, eu contei acho que 6 horas de história para ela em áudios, né, assim, contando um pouco. E aí, um belo dia, ela me chega com um texto na mão, com o título Bendita Sois entre as Mulheres. Caralho. Porque o Bendita Sois, que a minha avó me chamava de Bendita Sois entre as Mulheres quando eu era criança. Mas era uma forma de xingamento, porque ela me via como menino e eu só queria estar perto das meninas. Então ela fazia como forma de me xingar, para eu sair de perto das meninas, né? E aí eu falei, tá bom, quando eu crescer, eu vou me vingar, eu vou fazer... Mentira, do nada. Quando eu já estava aqui em São Paulo, que eu falei, eu vou fazer uma peça contando a minha história e tal. Já sei, vou botar o nome que a minha avó detestava. Bendita Sois entre as Mulheres. E aí, tudo aquilo que você assistiu na peça são histórias reais. É sua história. É minha história de vida, escrita por uma dramaturga. Que ela deu a parte poética, né? A licença poética ela deu. Tem histórias muito mais dramáticas que estão no livro que eu vou lançar o ano que vem. Olha que legal. Tem coisas bem mais... porque assim, legal. Como é muito grande a história e tem coisas muito pesadas da minha história de violências, quando eu era criança, e das agressões, né, que eu vivi, na hora que ela foi costurar essa peça, porque ela rola como se fosse um terço. O Pai Nosso é uma música e as Ave Marias são a minha história. Então é uma novena, são 9 músicas. Que eu vou cantando, intercalando com os textos. Já aproveito aí e te pergunto, as músicas não são autorais? Ou tem alguma autoral? Tem. Minhas não, são de amigos meus, gente que compôs, mandou pra mim. Pensando na ou peça. Indicou, não, que já tinha. Já tinha. Só que quem fez essa lista de músicas foi o Rodolfo Lima. Rodolfo Lima é maravilhoso. Foi ele que fez, porque eu queria o mais fácil. Aí ele falou pra mim assim, você não é atriz? Amor. Você não é cantora? Não é? Então eu vou te desafiar. E eu detesto quando a pessoa fala isso. Aí eu falei, tá bom. Tá bom, desafio, vou Então dar na sua aceito cara. o seu desafio. Aí ele mandou as músicas. E aí eu fui ensaiar. Todas essas músicas entraram para o espetáculo. Eu não cantava essas músicas antes. Nenhuma delas. Entendi. E foram músicas difíceis pra você captar? Ou é alguma... Foram. Sobretudo o Hino ao Amor. Ai, que dificuldade pra A primeira música que abre eu achei incrível. Essa não é do Ney Matogrosso, mas foi interpretada e conhecida famosissimamente, Mal Necessário. Quem souber, por gentileza, coloca o nome do compositor aí embaixo, que eu esqueci de pegar o nome do compositor. E mandem superchat, senão a gente não consegue ler. Chama Ney Matogrosso. A música chama Mal Necessário, que era interpretada por ele, mas não é dele a composição. O que mais me chamou a atenção na peça, de cara, pra eu, que também sou uma mulher trans, de cara, foi que você se despiu da vaidade. Lá você tá nua e crua. Sim. Você quer falar um pouquinho de como foi essa preparação? Ela foi começando assim, antes de fazer
o Benditações Entre as Mulheres, eu fui dirigida pelo Rodolfo com as Legels, Uma Diva Perto de Você. Maravilhosa, lembro também. Lá a gente já começou a desconstruir a ideia de pegar um corpo trans e tirar todas as vaidades dela. Porque eu fazia uma cena lá que era onde eu tirava a cabeça, a peruca e tal, para homenagear Clara Nunes. Porque no texto criado lá, eu dizia o seguinte, que eu tive que viver como Clara Nunes até criar coragem para me despir de Clara e ser eu, Renata Peron. E eu digo isso no final desse texto, né? Uhum. Isso lá em Legels. Quando a gente foi ensaiar, eu já estava tranquila sobre tirar peruca, ficar careca, etc. Mas foi um processo mais de confiança do próprio Rodolfo, porque eu sempre fui muito, muito arisca com essa ideia de que a sociedade, quando vai assistir uma peça de uma travesti ou de uma trans, quer justamente ver o quê? O corpo nu, o pênis, aquela coisa da sexualização do corpo. E aí eu falei pra ele, eu só fico nua ou fico despida se tiver um propósito nisso. Se não tiver, eu não fico. Uhum. E aí eu disse, eu só não quero ficar pelada no geral. Mas se tiver que fazer alguma coisa nesse aspecto, ok. E assim foi. Mas eu não digo nem quando eu digo despida, pra quem não foi assistir a peça, não é em relação à nudez, tá? É despida de vaidade mesmo. Porque eu acho que a mulher trans e travesti, no geral, tem o cabelo como uma. Tipo Sansão. A gente tem a nossa força ali. Quando você se vê sem careca, estar sem nessa cabelo. situação. Não, mas pra mim foi muito tranquilo por conta desse processo que eu vivi com ele. Aí você pode fazer a seguinte pergunta. Você ainda tem disforia de gênero, Renata? Pode pôr aí. Você tem. Renata, você ainda tem disforia de gênero? Tem uma parte na peça que eu sento com o povo e aí eu crio um personagem que pergunta pra mim as coisas que a plateia queria perguntar. E é exatamente isso. Você tem disforia de gênero? Eu tenho disforia de gênero, mas o que é que eu faço com essa disforia? Né? O quê? Eu consigo trabalhar bem isso. Não é uma coisa que me deixa mal, que eu sofro mais, que não sei o que, né? Eu sofro... Se você for pôr numa escala de sofrimento de 0 a 10, eu sofro 3. Entendi. Entende? Mas qual foi o segredo? Acho que tem muitas meninas trans em casa. Vivência, conversar com pessoas de diversos estilos, ver mulheres, sobretudo ver mulheres cis. Uhum. Porque quando eu comecei a ver as mulheres de todos os tipos, mulheres gordas, mulheres pretas, mulheres brancas, asiáticas, indígenas, mulheres altas, baixas, todos os estilos, nariz grande, nariz pequeno, boca pequena, boca grande. Como é que chama isso aqui, gente? Pomex, enorme, menor. Eu falei, gente, as mulheres não são iguais. Não são. Por que eu tenho que me parecer com alguma mulher? Eu sou a mulher que eu posso ser, que eu posso me fazer sendo. Então, eu tô com 46 anos. A partir de 27 para 30 anos foi que eu comecei a rever, porque até então eu queria botar silicone no corpo, eu não tenho. Eu queria fazer um tratamento de hormonização para afinar a voz, para para cair os pelos, não sei o que, né? E eu fui vendo essas coisas e fui pensando, eu vou ficar mais mulher que isso? Não vou. Quais são os malefícios que isso me traz? E qual é o limite de ser mulher? Entende? O que te coloca como mulher, né? Exatamente. Não, mas na cabeça neurótica nossa, tinha um lugar. Cláudia Schiffer. Tinha um lugar assim. Não, padrão Barbie. Eu quero ser... como é o nome dela, meu Deus, que o povo fala que eu lembro ela. Inclusive, hoje eu tô muito parecida com ela, eu tô achando, mas eu esqueci o nome, quando eu lembrar eu digo. Tá. Aí, eu queria muito, sabe assim, o corpo daquela mulher, o cabelo. Paula Ferreira. Paula Ferreira. Entende? Aí eu fui vendo que não. Aí fui indo pra outro. Mandaram o nome da... Deixa eu ver aqui se é isso. Mauro Quitico, é isso? O cantor em Mato Grosso interpreta uma canção intitulada Mal Necessário, de autoria de Mauro Quitico. Ah, exatamente. É isso mesmo. Olha, arrasou. Quem foi mandou? Deixa eu ver aqui, peraí. Luciano Bertânia. Luciano. Foi ele? Foi o Luciano? Foi. Luciano Bertânia. Obrigada, arrasou, viu, Luciano? Lu. Depois, de qualquer forma, gente, pesquisem esse nome também na internet. Acho que é bem importante, tá?